Shiva Shambho, eu sou o Gayan do projeto Consciencial Yoga Vidya, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. É normal o abatimento para aqueles que estão no caminho espiritual. É normal que por vezes eles se sintam desanimados, se sintam subjugados por uma força estranha, por uma circunstancialidade que lhes roubam o entusiasmo, até mesmo o foco naquilo que é o propósito maior de suas buscas internas. Sim, nós cremos que sim, e que mesmo é inevitável que isso aconteça por vezes. E lembremos-nos de quanto São João da Cruz falava da noite escura da alma. É que por vezes nós passamos por esses estados de obscuridade perceptiva, onde toda a nossa sensibilidade espiritual parece que fica obstruída, eclipsada. Todos aqueles que buscaram e que buscam o caminho espiritual, por vezes passam por esses momentos ou esses períodos. Santa Teresa d'Ávila, também nos falava sobre as buscas do castelo interior, as muitas moradas do castelo interior. E às vezes, ao sair de uma câmara ou de um cômodo ou de uma sala para adentrar outra, que pode corresponder a um ciclo, fechamento de um ciclo para abertura de outro, nós podemos também passar por esse estado transitório de desequilíbrio, de uma certa angústia espiritual. Angústia espiritual. E eu tenho certeza que vocês que ouvem agora o vídeo, em alguns momentos de suas divinas trajetórias, já experienciaram isto, ou que estão presentemente testemunhando esta condição. É normal a nós que caminhamos termos quedas. E quedas não significa erros, necessariamente não significa erros, não significa sequer desvio de caminho. Quedas no sentido de que, por vezes, tudo aquilo que era luz e que era farol que nos norteava em nossas trilhas ascensionais, temporariamente se apagam. E nós nos sentimos órfãos, nos sentimos ilhados, abandonados. Isso é muito comum. E às vezes também doloroso. Todos aqueles que atingiram um grau evolutivo superior, eles trazem as cicatrizes de suas próprias trajetórias, onde experienciaram momentos de abandono, de angústia, de solidão, o que é normal. Eu me recordo de uma história muito significativa de um homem que, sendo visitado pelo seu mentor, ele em desdobramento espiritual, se apresentou o seu mentor
E o mentor deu a ele, né, a oportunidade de escolher algo, que ele poderia conduzi-lo a algum lugar, a ver algo que ele gostaria de presenciar. E aquele homem imediatamente disse que gostaria de conhecer os anjos, ou seja, os seres a serviço de Deus que tem um grau de excelsitude, de magnitude. E ele falou que perfeitamente o levaria a visitar esses seres. E ele foi conduzido a uma ampla campina verdejante, onde ele viu vários daqueles seres, né, coroados de luz que ali estavam. E eles eram perfeitos, perfeitos no sentido da aparência física, né? Eram seres de uma, de uma perfeição, né? De uma beleza, né? De uma radiação extraordinária. Mas não obstante, ele notou que todos eles traziam os joelhos deformados. Os joelhos eram deformados, tinham grandes cicatrizes, né? E ele estranhou aquilo e perguntou ao seu mentor, por quê? Eles que apresentam uma beleza imaculada, né? Uma compleição física perfeita, trazem os joelhos deformados. E o mentor explicou que isso era para lembrar que, para chegarem onde eles estão, eles tiveram inúmeras quedas, né? E em cada queda, os joelhos que iam de encontro ao chão se machucavam. Então, nós também trazemos os nossos joelhos cheios de cicatrizes. Claro que nós não estamos falando literalmente dos joelhos físicos, né? Mas nesse sentido de que nós trazemos em nós os registros de todos os nossos percalços, mas que isto é justamente o combustível ou motor que pode nos impulsionar a galgar esferas mais elevadas. Todos nós passamos por esses momentos. E são momentos tão delicados que parece que Deus se afasta de nós. Lembremos-nos das magistrais cartas, né, de Madre Teresa de Calcutá ao seu confessor, que está registrado num belíssimo livro que nós recentemente lemos, em que ela constantemente fala dessa condição de se sentir completamente abandonada por Deus, de não conseguir sentir a graça da presença de Deus, e não obstante ir e fazer aquilo que lhe competia fazer, né? Ou seja, de amparar os pobres, os desvalidos, né? De dedicar a sua vida em amor abnegado ao próximo. Mas ela relata que a maioria do tempo ela estava se sentindo completamente vazia, oca, sem a graça, sem o benefício do carinho espiritual da presença de Deus, de sentir esse alinhamento. E é interessante quando nós notarmos que um espírito da envergadura de Madre Teresa de Calcutá possa sentir isso ou passar por isso. Parece até mesmo uma profunda contradição. Isso é para que nós possamos notar que mesmo os grandes espíritos atravessam as suas angústias existenciais ou suas angústias conscienciais, porque é muito mais uma angústia consciencial do que existencial. Mas, não obstante, algo dentro de nós diz: siga em frente. Não desanime. Nós estamos contigo. Ainda que não visíveis, ainda que não perceptíveis,
Então é nesse momento que nós precisamos realmente testar a nossa tenacidade, a nossa consistência espiritual, né? Aliás, Jesus, Samana Jesus, no seu célebre Sermão do Monte, não, perdão, no seu célebre sermão profético, quando ele fala desses dias que teriam que vir, esses dias que preparariam a grande transição que o planeta e a humanidade precisariam passar, se abrindo para a era da luz, para a era dourada, né? E ele falava que a solidão de consciência de alguns dos eleitos será tamanha, né, que eles mesmos perderão a fé, poderão perder a fé, né? Que serão tantos os desafios que até mesmo os eleitos serão testados, serão colocados à prova. E quando nós vemos o painel geral daquilo que se apresenta hoje, né, dentro de tantas ofertas espirituais, tantos novos arautos de uma certa verdade, né? Se nós abrirmos a internet, buscarmos ali sobre conteúdos espirituais, nós vamos ver uma enxurrada de coisas as mais, às vezes, disparatadas, as não consistentes, né? Os não consistentes conteúdos que são colocados ali e com caráter mercantilista, qual seja, pessoas que estão vendendo conteúdos espirituais para enriquecimento, com puro intuito comercial, né? Promovendo cursos, vendendo conteúdos, né? É uma verdadeira Babilônia, né, que se estabelece, né, uma torre de Babel, onde todos dizem línguas tão discordantes que no fim você não acaba não entendendo sequer, né, o que possa ser o cerne ou o conteúdo que norteia essas publicações ou estas propagandas. Então, como manter uma coerência interna num mar de diversidades que se apresenta a nós, né, dentro desses novos painéis de uma humanidade digitalizada, cibernética, né, interligada, virtual? Como manter uma certa coerência? Como manter aquele fio diretivo que não nos deixa afastar da essência do ser que somos? Porque nesse momento parece se apresentar tantos caminhos e por vezes esses caminhos não levam a lugar nenhum. E nós podemos ficar perdidos, sim, no meio de tantos caminhos. Então, mais do que nunca, é um momento delicado que o planeta passa, que exige de nós um recolhimento, um ancoramento no silêncio interior. Nós precisamos praticar o silêncio. É imprescindível a prática do silêncio nessa atual conjuntura planetária. Aqueles que perderem o seu silêncio perderão tudo. Se perderão nessas águas turvas e múltiplas desses novos oceanos que estão se esparramando pela superfície da Terra.
Eu me lembro quando daqueles mestres que falaram sobre estes dias que viriam, né, que simbolicamente é representado pelos 3 dias de escuridão, e que eles diziam que quando se avizinhasse esses dias de escuridão, que se recolhesse no interior da própria casa e não saísse dali de forma nenhuma. Isso é simbólico. Esta casa é o nosso ser consciencial. Né? E trancasse as portas, fechasse as janelas, lacrasse-as de forma que fossem impenetráveis. Isso simboliza uma volta profunda ao nosso ser interno e ali ficarmos ancorados. Então isso são reflexões que nós precisamos fazer. Gratidão a vocês que estão aqui conosco no nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos, que nós possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Shiva Shambhu.